No vídeo de hoje eu vou estar te ensinando a fazer essa linda nécessaire dupla de unicórnio. Eu achei o máximo fazer ela, porque você pode estar aproveitando agora o início de ano, volta às aulas para você estar fazendo para vender ou então estar presenteando quem você quiser. Então vamos no passo a passo. Você vai precisar de um quadrado no tecido principal, medindo 33 por 33, no tecido principal e no tecido do forro, 5 centímetros por 33, 2 zíper medindo 35 centímetros. Na parte do forro, você vai precisar de 4 pedaços medindo 33 por 12 e um pedaço de tecido principal medindo 8 por 10. Eu gosto de usar o zíper por metro, mas se você não tiver por metro, aquele outro também serve, tá? Antes de eu colocar o cursor, eu sempre corto um pedacinho aqui do zíper para facilitar na hora de encaixar o cursor, porque eu acho que ajuda bastante. É só você encaixar o cursor aqui na ponta, onde eu não cortei, e depois encaixar a pontinha do zíper que eu cortei. E agora é só segurar na ponta e puxar o cursor. Vou fazer a mesma coisa com o outro zíper e vou reservar aqui no cantinho. Vou pegar aquele pedaço medindo 8 por 10, vou pegar o lado maior, que é o de 10 centímetros, vou dobrar pelo avesso, que nem eu estou fazendo, e vou costurar unindo essas duas pontas. Depois que eu costurar assim, agora eu vou virar com a ajuda da ponta da tesoura ou com um palito. Você vai empurrando a ponta para dentro até você desvirar todo. Quando você desvirar todo, você vai tomando cuidado para deixar bem certinho e você vai deixar a costura no meio. Quando você acertar e deixar a costura no meio, agora você vai dobrar ao meio, que não estou fazendo, e vou deixar o alfinete na ponta, para poder não soltar as duas pontas aqui, para depois estar bem juntinhas na hora que for costurar, tá bom? Agora eu vou pegar aquele tecido que mede 5 por 33, do tecido principal e do forro. Se você quiser dar uma encorpada, você coloca uma manta no meio, faz tipo um sanduíche. Tecido principal, a manta e o tecido do forro e costura as laterais. Depois que eu faço isso, agora eu vou pegar o zíper, virar de frente com a frente do tecido e vou passar uma costura reta. Depois que eu faço isso, vou pegar o outro zíper, vou fazer a mesma coisa, só que do outro lado. Vou colocar frente com frente e vou passar uma costura reta também. Se por acaso o cursor aqui no meio atrapalhar, é só abrir um pouco e consertar e costurar. Depois que eu faço isso, agora eu vou colocar do jeito que tava. Vou pegar um pedaço do forro e vou colocar por cima do zíper, desse jeito que eu estou fazendo aqui, tá? Tem o tecido, tem o zíper no meio e eu vou colocar o forro por cima e passar uma costura reta. Vou fazer a mesma coisa no outro lado. Vou colocar o forro, das partes do forro, por cima do zíper. Tá o tecido de frente com o zíper. E agora eu vou colocar o forro por cima do zíper que tá virado para o tecido, tá? E passar uma costura reta e vai ficar assim atrás, tá? Depois que eu faço isso, agora eu vou abrir assim e vou olhar direitinho se ficou tudo certinho. Se você tiver um ferro aí próximo, você passa aqui para vincar certinho, para ficar bem arrumadinho. E agora, depois que eu faço isso, depois dos dois lados, tá? Tanto no tecido principal como no tecido do forro, eu vou passar uma costura aqui em cima, para na hora que o cursor for passar, ele não vai enganchar nem no tecido principal e nem no tecido do forro. Então, os dois lados vai ficar assim, ó, tá vendo? Eu passei uma costura reta por cima mesmo. Agora eu vou pegar aquele tecido principal medindo 33 por 33 e vou colocar a frente do zíper com a frente do tecido, desse jeito. Vou pegar mais uma parte do forro e vou colocar aqui em cima do zíper e vou passar uma costura reta. Eu fiz esse lado e repeti o mesmo processo no outro lado também. Coloquei o tecido em frente com o zíper e coloquei o forro por cima e passei uma costura reta.
Depois que eu faço isso, eu vou olhar aqui dentro, tá vendo? Se tá tudo ok, se as costuras estão retas, tá bom? Aí agora eu vou abrir um dos lados para fazer o quê? O acabamento no outro lado, entendeu? Já que eu fiz no zíper do meio, eu vou fazer aqui também, tanto desse lado como do outro lado também, a mesma coisa que eu fiz o acabamento, para na hora que for puxar o cursor não enganchar no tecido. Lembrando que no começo tem que dar um retrocesso e aqui no final também. Eu vou unir essa parte, que eu vou colocar assim, ó, de frente, tá? E vou colocar o cursor. Depois que eu coloco o cursor, agora eu vou virar, tomando cuidado para o cursor não sair do lugar onde eu coloquei. E vou tomando cuidado para poder não rasgar nenhuma lateral, tá? Depois que eu faço isso, agora eu vou unir a parte do forro de cada bolso. Primeiro, eu vou unir essa parte aqui, deixando esse espaço aqui sem costurar para poder desvirar por aqui. Para facilitar na hora que eu for costurar, eu vou alfinetar as laterais e vou fazer o mesmo processo no outro lado. Vou unir os forros e vou passar uma costura reta aqui, sem deixar o espaço. E prestar atenção que a costura tem que ser até aqui ao lado do zíper. Depois que eu faço isso, agora eu vou virar e vou pegar aquela peça que eu reservei no começo do vídeo e vou colocar aqui dentro. Colocando para dentro, vou tirar o alfinete e vou prender essa peça no meio, entre o zíper, naquele tecido do meio, onde eu costurei o zíper, e no meio do tecido. Você tá vendo que tá bem dobrado, tá? Eu alfineto aqui no canto, vou passar uma costura aqui no canto do tecido, até chegar essa ponta do zíper. Quando chegar na outra ponta do zíper, eu costuro até nessa segunda ponta do outro zíper. E quando chegar do outro lado do zíper, eu vou costurar até na outra ponta do tecido. No tecido principal, cuidado para não costurar com o forro, tá? Agora eu vou fazer o fundo da nossa nécessaire, marcando um quadrado de 4 por 4. Eu vou fazer isso nas duas partes do forro e no tecido principal também. Quando eu marcar, eu vou dobrar o tecido assim e vou costurar onde eu marquei, tá? Vou fazer isso aqui, ó, passar uma costura reta onde eu marquei o quadrado e é só cortar essa sobra depois da linha que nem eu fiz nesse outro lado, deixando mais ou menos 1 centímetro de distância da costura, tá bom? Depois que eu faço isso nas 4 pontas, agora eu vou desvirar, vou pegar essa bagunça toda e vou passar pelaquela abertura que eu deixei no forro. Depois que eu desviro, agora eu vou prestar atenção nas costuras, tanto na caixa de leite, como na ponta do zíper, como no puxadorzinho que eu coloquei na lateral. Se você quiser também, você pode colocar outro puxador no outro lado da nécessaire, para facilitar na hora que você for abrir ou querer fechar. Depois que eu conferi tudo, agora eu vou abrir a parte do bolso, onde eu deixei a parte do forro aberta e vou costurar. Vou pegar o forro assim, eu vou acertar as pontas para ver se tá descosturada alguma ponta no lado de dentro. Vou pegar aqui onde tá a abertura, nesse lado aqui, e vou unir essas pontas. Essa ponta aqui eu vou fazer assim, ó, do jeito que eu tô fazendo aqui no vídeo, e vou alfinetar. Até a parte que está costurada, eu vou alfinetar, porque eu vou passar uma costura reta, tanto da parte que está costurada até a abertura. E pronto, está aqui uma nécessaire dupla com tema de unicórnio, que eu acho essa estampa muito bonita, muito fofa, para estar guardando as minhas bagunças. E você também pode estar fazendo para vender, dar de presente ou até mesmo estar usando. Aqui na parte do bolso é a parte que fica bem espaçosa e o melhor, dupla. Então, espero muito que você tenha gostado.